capítulo 6 a 18 do Apocalipse, a igreja não é mencionada. Qualquer estudioso honesto, ele vai testificar isso, né? Ele vai confirmar que a igreja não é mencionada dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse. Dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, nós classificamos como sendo o período de tribulação. Esse período é conhecido como a 70ª semana de Daniel, né? Ou seja, os 7 anos restantes dessa profecia de 490 anos, 173.880 dias, né? Que é uma profecia direcionada ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Então você vai encontrar no Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14, capítulo 11, versos 1 a 2, capítulo 13, verso 5, 1260 dias, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, a profecia de Daniel 12, 7, que é referente ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. A oração de Daniel, 9, 19 de Daniel, com relação ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Daniel 9, 24, o endereço das 70 semanas e a quem isso é dirigido, no capítulo 10, no verso 14 de Daniel. Então, tudo que está sendo referido na tribulação de 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1260 dias, que são 3 anos e meio, ou seja, da grande tribulação, 7 anos subdivididos, né? Levítico 25, 8, é o termo Shabuá, que são conjuntos de setes, por isso essas 70 semanas, ou os 490 anos, destinados ao povo judeu. Então nós encontramos já o povo santo na tribulação, os judeus. Depois nós encontramos, e aqui nós já mencionamos que a igreja não é relatada dos capítulos 6 a 18, mas sim nos capítulos 1, né, capítulo 1, verso 4, João se identifica com a igreja no verso 10 do capítulo 1, capítulos 2 e 3, né, as advertências, orientações e promessas às igrejas. Depois a igreja é mencionada já após as bodas, para a ceia das bodas, no milênio, no capítulo 19, versos 7 a 9. No capítulo 11, nós também encontramos 2 grupos, que são os gentios. Então nós vemos o apóstolo Paulo, no capítulo 10, verso 32 de 1 Coríntios, fazendo uma separação de igreja, Israel e gentios. Deus nunca deixou de tratar com Israel, e eles estão cortados momentaneamente. Nós estamos falando da etnia e de um cumprimento da eleição de Romanos capítulo 9, verso 11, da etnia de Israel. Capítulo 11, verso 26 a 28, mostra exatamente todo o contexto de Cristo no Monte Sião, e mostra essa eleição e o cumprimento dessa 70ª semana com relação ao povo judeu. Então, Romanos 11, Paulo fala para a igreja não fazer isso que a igreja reformada fez, a teologia da substituição, ou grande parte da teologia reformada. O próprio Spurgeon era pré-milenista, né? Ele sabia, pela distinção clara escatológica, não de um povo em Cristo, todos são um em Cristo, todos os que creem, independente de ser judeu ou grego, ou representados pelas nações gentílicas, passam a ser um em Cristo, porque ele derruba a parede de separação. Efésios capítulo 2, versos 12 a 18, a igreja então foi introduzida à comunidade de Israel. Gentios que se convertem passam a ser igreja, que passam a ser co-herdeiras e co-participantes das promessas com e não no lugar de Israel. Por isso que em Romanos 11, Paulo diz para a igreja não se ensoberbecer. A igreja reformada nasce no século XVI, e quando olha para o Oriente, Israel não está presente. Só que nós vemos já no século XIX, Israel voltando e cumprindo inúmeras profecias bíblicas. Nós não falaremos agora, por agora, para não ficar muito comprido. Então nós vemos no Apocalipse 11 esses gentios, e no Apocalipse 16 esses gentios também, porque nós vemos os gentios de Israel na tribulação, e os judeus nós já mencionamos, e os gentios são 2 grupos, os que se convertem e aqueles que permanecem rebeldes, mas na realidade é porque já estão com as suas mentes neutralizadas pelo sistema do 666, portanto não se arrependerão, porque eles já estão neutralizados com essa ideologia e todo o sistema implantado para que aqueles que já creem nessa ideologia possam fazer usufruto de tudo aquilo que eles vão disponibilizar. As pessoas não poderão comprar, vender ou fazer uso de um supermercado, de um sistema hospitalar, de farmácias, ou seja lá do que for, se não estiver inserido nesse sistema. Esses são os adoradores da besta, que nós olhamos no capítulo 9, verso 20, capítulo 16, versos 1
9, 11 e 21, pessoas que não se arrependem, porque esses já estão com as suas mentes proibidas de crer pelo próprio Deus, porquanto não receberam o amor da verdade para serem salvos, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Mas também nós vemos um outro grupo, semelhante aos ladrões da cruz, né? Ao lado de Jesus, né? Aos lados de Jesus, que estavam com um posicionamento, só que a partir de um dado momento, um mudou o posicionamento. Nós vemos isso no capítulo 11 do Apocalipse, quando dos versos 8 a 13, eles estão zombando e escarnecendo das duas testemunhas e festejando a morte delas. Mas a partir do momento que há essa ressurreição das duas oliveiras, das duas testemunhas do próprio Deus, que também por testemunho aos judeus, né? Lucas 24, 27, Atos 28, 23, eles vão levar os judeus à conversão pela pregação do Cristo, pela promessa feita aos patriarcas. Só que esses gentios se convertem após a ressurreição das duas testemunhas. E como nós podemos afirmar isso? Justamente porque eles dão glória a Deus. E dar glória a Deus no período de tribulação é assinar a própria sentença de morte. Depois nós vemos já no capítulo 13, no verso 15, o anticristo perseguindo aqueles que não têm essa marca e não se dobram ao sistema do 666. Que já está aí com os seus três pilares: monopólio, ecumenismo e globalização, né? Então, essas pessoas, elas não se rendem a esse sistema, então elas se convertem após a ressurreição das duas testemunhas e elas são perseguidas de morte, né? No capítulo 13, verso 15. No capítulo 14, verso 13, nós vemos a palavra dizendo que aqueles que a partir daquele momento dormem no Senhor, ou seja, porque eles são os mártires da tribulação, Apocalipse capítulo 6, verso 9, Apocalipse capítulo 7, verso 14, então eles são guardados para que se complete o número dos seus conservos e assim possam entrar no milênio, reinar então nos tabernáculos, né, com o próprio Deus. Então são os três povos classificados no Apocalipse. Dois povos na realidade, os judeus e os gentios. Dentre os gentios, os que se convertem e aqueles que já estão neutralizados por essa ideologia satânica. A igreja não é mencionada dos capítulos 6 a 18. Deus abençoe.